Terceira tentativa. Bom dia. Vivian Ferraroni aqui, terapeuta floral sistêmica, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o Rescue Remedy, ok? O rescue, como dizem, né? Que é esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse floral que o Dr. Bach deixou combinado, tá? Foi a única combinação que ele deixou pra gente. As demais foram inventadas ou desenvolvidas ao decorrer, né, no decorrer do tempo. E uma coisa interessante para a gente começar a falar sobre o Rescue é que ele pode ser usado sim por qualquer pessoa de qualquer idade, tá bom? Então eu vou começar respondendo as perguntas de vocês, vou falar um pouquinho sobre o sistema de florais em si, tá? Como eu sempre faço aqui na nossa Live Express. Então eu vou começar mostrando para vocês. Se você está pela primeira vez aqui, nunca tinha visto florais na vida, eu vou mostrar para vocês algo que vocês não têm que comprar, tá? Isso aqui, quando você vai numa farmácia de manipulação para manipular o seu floral, eles provavelmente têm esse sistema aqui, tá? Que são as 38 florzinhas. Veja, são várias essências, nem todas são flores, tá? O sistema também é composto por árvores, como o willow, por exemplo, que é a nossa árvore chorão. E o Rescue é a combinação de 5 delas, tá? Clematis, que te ajuda a ficar mais presente. Star of Bethlehem, que é para traumas. Rock Rose, que é para você ter mais coragem. Impatience, que te dá mais paciência e calma. E o Cherry Plum, que te ajuda a manter a lucidez. Por isso que o Rescue ele é utilizado muitas vezes atrás das orelhas e no topo da cabeça quando a pessoa se desmaia, tá? Ele é um floral de resgate, assim é a tradução dele, ok? Quando utilizar? A gente usa em sofrimentos agudos, a gente usa em emergências, acidentes, pode ser usado também quando a gente tem uma certa ansiedade no futuro de algo que vai acontecer. Por exemplo, amanhã eu tenho uma consulta ao dentista e eu tenho muito medo de dentista, né? O Rescue pode ser utilizado aí. Eu vou apresentar agora para vocês os formatos que vocês podem encontrar, e tem umas coisas que eu achei muito interessante, né? Porque o marketing de hoje em dia a gente sabe que é tudo, né? Marketing, eles dizem que é tudo, mas algumas coisas a gente precisa levar em consideração. Eu não sei se vocês viram meu stories no começo da semana, que eu achei um Rescue aqui, olha. Esse é um Rescue para animais, tá? Vem uma patinha do lado. Provavelmente no Brasil ele seja um pouco mais caro, porque ele é para animais, digamos assim, né? Esse é o Rescue normal. Tá? Os que eu estou mostrando aqui para vocês são os estoques, tá? Desses vidrinhos, a gente tira muitos desses. Esse é uma diluição de 30 mililitros. Eu sempre recomendo que seja 30, não mais que isso, tá? Pela contaminação microbiológica. Mas a composição deles, inclusive do creme, é igual. O que muda no Rescue normal e no Rescue Animais e Crianças é a base. Esse aqui, o conservante dele é alcoólica, né, a base. E essa base aqui, que é muito pouco ainda assim, tá? É de glicerina, tá? O efeito é o mesmo, a dosagem é a mesma. Sempre 4 gotas. 4 gotas se você vai usar desse aqui para tomar ou colocar num copo d'água para você tomar. E 4 gotas se você for usar do diluído. Isso é uma coisa que raramente a gente consegue entender por lógica, porque a gente está falando aqui de vibração, tá? Então, a composição deles é igual. Então, se você um dia entrar numa farmácia e encontrar um Rescue Remedy para um cachorrinho mais barato, pode comprar que ele vai servir para você também, tá? Foi o que eu fiz aqui, né? Ele vem com 10 mililitros e o outro custava o dobro desse, mas não era esse, tá? Do mesmo tamanho, mas era pra gente, digamos assim, não existe isso, tá? Isso foi uma jogada de marketing. Então, vocês podem usar qualquer um deles. E ainda tem o Rescue em pastilhas, né? Eu ouvi falar que esse aqui no Brasil, infelizmente, é muito caro. Aqui eu paguei $5 uma caixinha de pastilhas. E cada pastilha dessa
equivale a 4 gotinhas. Então não tome 4 pastilhas, ok? É uma de cada vez. As crianças têm boa receptividade para as pastilhas, obviamente, não? E o creme, a diferença do Rescue Creme com os outros Rescue é que ele contém uma florzinha a mais, que é o Crab Apple, que é o floral de limpeza, tá? Então a gente usa o Rescue Cream, onde? Em situações de trabalho de parto, eczemas, erupções cutâneas, queimaduras. Ainda não usei para rugas, tá? Não sei como ele funciona, mas é um floral bem interessante esse do Crab Apple. Inclusive é ele que a gente usa na formulazinha do desodorante. Se vocês viram ontem o vídeo que eu fiz, né? Vamos começar respondendo as perguntas. Se você tiver mais pergunta, pode mandar por aqui. Eu vou colocar o tema, né? Que eu sempre esqueço de compartilhar o tema da live. Deixa eu colocar aqui, senão as pessoas passam e não sabem nem do que se trata. Se eu conseguir entrar, vamos lá. Rescue, rescue, né? Que a gente fala no Brasil. Remedy. Como usar. Vamos colocar assim, como usar e para que serve, né? É um floral coringa, tá, gente? É um floral para você ter na bolsa, para ter no carro, para ter no spray. Lembra do sprayzinho que a gente fez também? Ele ajuda bastante a harmonizar os ambientes, né? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi: eu posso tomar Rescue mesmo que eu esteja tomando alopatia? Ajuda em alguma coisa? Então, a longo prazo, né, as pessoas que estão tomando já alopatia por sintomas físicos ou por sintomas psiquiátricos, o Rescue, ele ajuda a trazer um equilíbrio e uma harmonia no corpo e no campo vibracional. E ele ameniza os sintomas, os efeitos secundários. Tá? Então, ainda que você tome alopatia, uma pessoa que trata alguma doença crônica, por exemplo, né? E que se a gente consegue descobrir a raiz emocional disso, ela também pode ser curada, tá? A gente consegue amenizar os efeitos colaterais da alopatia com o Rescue. Vocês sabiam? Muito interessante, né? O Dr. Bhatt dizia que quando a gente já tem o sintoma físico, né, que o sintoma físico ele é uma consequência do desequilíbrio emocional, que simplesmente é o corpo gritando, falou assim, chegou no meu limite, eu preciso mostrar de outra forma porque a pessoa não está vendo, né, na parte emocional, não está sendo olhada dessa maneira. E eu já vou ler as mensagens aqui, tá? Ele dizia que quando a gente ajuda o corpo a trabalhar, né, a ter mais energia, a se harmonizar energeticamente, ele vai ter mais poder para ajudar na recuperação física. Faz sentido para vocês? Eu acho isso fantástico. Nesse livro que eu tenho ainda, que eu não tirei do minha bio, o Cura-te a Ti Mesmo, ele fala disso. É muito lindo esse livro, é um livro curtinho, que eu recomendo, tá? É um livro básico para os terapeutas, mas eu acho que é uma leitura que válida para todo mundo. Quando, olha só, ela diz assim, minha mãe está fazendo quimioterapia e radioterapia. Posso usar o Rescue? Pode. O Rescue ele pode ser usado por qualquer pessoa, em qualquer etapa, em qualquer momento, em qualquer situação da vida que você precisa de um apoio, de um reequilíbrio extra, né? Ou seja, quem não precisa disso? É um floral para o dia a dia, tá? Qual é a dose para crianças? A dose para criança é a mesma dose que para os adultos, ok? São 4 gotas. 4 gotas sempre que necessário. Se você tomou, faz 5 minutos, você viu que a criança ainda não respondeu, dá mais 4. Geralmente, quando a criança já está naquele estado de desequilíbrio, né, de tantrum, de chilique, ela não vai abrir a boca para falar, mamãe, sim, me dá as gotinhas do floral. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui no topo da cabeça, pode ser usado também nos pulsos e atrás das orelhas, tá? O uso tópico do Rescue também funciona. A Thaís escreveu assim, ontem usei o Rescue pois estava com o coração acelerado por causa da cafeína e em poucos minutos me equilibrou. Olha só, palpitação, né? É incrível, gente. Eu uso já florais há mais de 23 anos, eu nem vou falar quantos já. Eu tinha 19 quando conheci os florais. E eu ainda me surpreendo com os resultados, de verdade.
Assim, é algo que é fantástico. Ele vai trabalhando no seu corpo etéreo, né, que a gente diz, no seu campo vibracional. E é muito bacana se você conhece alguém que tem mediunidade, né, que conhece, vê, que consegue ver a aura da pessoa, né, esse campo energético, ela vê as mudanças acontecendo quando você toma um floralzinho. É muito legal. E eu ainda disse que eu vou comprar aquele, tem um medidor, né, de aura, assim, que a gente vai medindo. Eu aprendi num curso de meditação, quando eu tinha 13 anos, no Provida, lá em Jundiaí, que eles usavam o antes e o depois. É bem interessante. Uma outra pergunta aqui. Esse uso tópico pode ser o floral ou a pomada? Esse uso tópico, ele geralmente vem preparado com, assim, ele vem prontinho, tá? Eu não conheço farmácias que manipulem isso aqui. Isso aqui geralmente vem pronto da Nelsons, que é a que tem a patente, não, digamos assim, a liberdade, não sei, deram o direito da Nelson, né, um laboratório, fazer isso aqui. No Brasil eu não sei quem faz, mas eu não conheço farmácias, nunca ouvi falar, pelo menos, de farmácia que fizesse, né, a preparação do Rescue em pomadas, mas eu acho que seria viável, tá? É só colocar umas gotinhas ali naquele creme, né? Acredito que não tenha problema. Vamos lá. Dose para os bebês. Os bebês também recebem 4 gotas, né? A gente tem a gente ainda está acostumada com a alopatia, né? Que a alopatia é calculada de acordo com o peso, com a idade, mas os florais não. Então os florais, como eles atuam no nosso campo vibracional e esse campo ele é igual para todo mundo, a dosagem é sempre a mesma, tá? Para os bebês que são amamentados, como diz aqui, ó, eles recebem através do leite materno da mãe. Então, se você estiver fazendo um tratamento com florais, o seu bebê vai receber. Ah, mas e se eu não quero que ele receba? Não tem jeito, tá? É vibracional, assim, não tem como não passar para o bebê no leite e não tem efeito colateral nenhum. Se ele não precisar daquelas florzinhas que você está tomando, ele não vai apresentar nenhuma alteração, simplesmente isso. Na verdade, os florais eles servem para dar uma acalmada, uma reequilibrada. Então, os benefícios que são passados para o bebê são sempre muito bons, tá? São sempre benefícios. Posso usar floral Rescue como tratamento? O tratamento com florais, quando a gente começa uma terapia, um acompanhamento, você recebe sua fórmula personalizada, né, depois da consulta, que é ampla, que é sistêmica, e ali você vai usar aquele floral por 3 semanas. 4 gotas, 4 vezes ao dia, por 3 semanas. É o ciclo de 21 dias, o ciclo ternário. O Rescue, ele geralmente não é um tratamento, tá? Por quê? Porque o Rescue ele é um floral de emergência, ele é para qualquer pessoa. Assim ele foi planejado, assim ele foi pensado, tá? Então, na hora que a gente consegue incluir o Rescue na fórmula personalizada, aí sim ele faz parte do seu tratamento, mas ele está dentro da fórmula, ele conta como um floral só. Ele tem 5 na formulação, mas quando ele entra na sua fórmula de tratamento, se conta como 1, ok? Lembrando que quando a gente vai formular, né, vai preparar uma mistura, a gente tenta sempre manter 6, máximo 7. 7 eu acho que eu usei pouquíssimas vezes na minha vida, né, essa indicação de 7 florais. Por quê? Porque já começa a haver conflito, né? Sempre tem algo por baixo daquilo. Sempre pode ver, analisa 2 florzinhas, talvez aquelas 2 até se coincidam com uma só, uma que está causando aqueles efeitos, tá? Por isso que das 38, quando a gente lê a lista pela primeira vez, né, uma listinha de 38 flores, você fala, nossa, eu preciso de todos eles. Em algum nível a gente precisa, mas o que está mais em desequilíbrio? O que está levando você a ter aqueles sintomas, aquela percepção, aquele desconforto físico e emocional, né? Por quanto tempo eu posso tomar o Rescue? Por toda a vida, tá? Ele não causa dependência, não. E eu entendo os florais como sendo algo assim. Vou ver se eu faço uma explicação breve, que eu já estou no meu tempo aqui. Imagina que você está caminhando num campo com um mato bem alto, tá? E você vai a primeira vez, que é o que os florais fazem. Você tomou o Rescue a primeira vez. Aí você volta. Ou os florais, o seu tratamento, tá bom? Você tomou sua dose de tratamento ali.
Você foi e voltou. Aí você toma de novo, vai e volta. Aí você toma de novo, vai e volta. Até você formar um caminho. Na hora que você forma aquele caminho e fica bem delineado, bem marcado, né, você já sabe como voltar para ele sem ter que tomar o floral. Faz sentido para vocês, né? É mais ou menos assim que eu sinto. Então tem alguns florais que eles fazem efeito, a gente vê o efeito muito rápido, né? A gente aprende a voltar, se reequilibrar naquela emoção, naquele sentimento, e depois a gente não precisa mais ele, mas se troca, porque a gente vai tirando as camadinhas, né? Camada a camada que a gente vai tirando e vendo o que tá ali por baixo. E tem florais, por exemplo, eu tenho um floral, eu sempre digo isso, né? Que todas as vezes que eu faço minha fórmula, eu falo, agora eu vou me livrar dele. Mas ele tá sempre ali, porque ele provavelmente é o meu floral de personalidade, né? Então a personalidade também é reequilibrada com os florais, tá? Então não existe isso, pau que nasce torto nunca se endireita, nasci assim, vou morrer assim, nada disso. Tudo pode ser trabalhado, reequilibrado, melhorado. E os florais estão aqui para isso. É uma das ferramentas das tantas disponíveis, né, que a gente tem. Dr. Bhatt foi um homem muito sensível, um doutor, né, foi um médico, na verdade, ele não foi qualquer pessoa, né, que saiu do mato, porque ele morava no mato, no interior de Oxford, na Inglaterra, e falou, vou fazer uns chazinhos de flores aí. Não, ele estudou, ele se apoiou, se inspirou na homeopatia, ele teve muitos experimentos com soldados da Primeira Guerra Mundial, ele tratava as pessoas por cartas, eu falo que ele foi o pioneiro da consulta online, né? Porque você não precisa ver o paciente, né? A gente precisa saber o que está acontecendo e se a pessoa consegue trazer aquilo pra gente de uma forma consciente, porque aí é que entra o papel dos florais no nosso processo de autoconhecimento. Por isso também que eu sempre digo, evite. A gente pode dar floral para marido, para tio, para tia, para mãe, a gente pode. Primeiro eles querem, eles vão usar, porque se a pessoa nem sabe para que está tomando, ela nem tem consciência daquilo, aquilo vai melhorar, mas vai voltar. Entende que não é uma coisa que fica, que é trabalhada, que é olhada, a gente precisa ter essa consciência. Então eu vi que uma pessoa que entrou aqui agora já tinha me perguntado isso, eu respondi algumas questões pertinentes ao uso de psicoterápicos e medicinas alopáticas, tá? No começo desse vídeo, dessa live. Vai ficar gravada, eu vou encerrar por aqui que já passou dos 15 minutos. Adoro conversar com vocês. Vamos escolher o tema para a próxima semana. Eu acho que vou ter que voltar a falar do Rescue mais uma vez, que ainda tem questões aqui que eu não consegui responder, mas são 15 minutinhos, para ficar algo rápido, para a gente gota a gota com esse conhecimento nos florais de Bach. Tá bom? Obrigada, agradeço a presença de vocês. Um bom dia, uma boa semana. Sexta-feira que vem eu tô de volta com mais uma Live Express. Compartilhem, marquem as amigas, quem possa se valer dessa mensagem, quem possa se valer do Rescue Remedy, né? Até mais.